Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com imenso prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço. Para você que gosta de um cafezinho, pega um cafezinho e vem tomar aqui. Para você que está fazendo uma corrida, está fazendo atividade física e ouvindo, aproveita! Aproveita, abre a mente para que a gente possa construir uma nova jornada. Durante esses dias eu estou falando sobre autoconhecimento e é um tema que eu sou apaixonada, porque eu acredito que o autoconhecimento ele nos leva a ser protagonista da nossa vida, da nossa história. Eu acredito muito no protagonismo. Você é protagonista da sua história. Você é capaz de escrever a sua história. Então, para mim, isso é fantástico, quando você se transforma na pessoa que é capaz de escrever a sua própria história. Se para você faz sentido esse podcast, se você gosta de escutar e transforma de alguma forma a sua vida, esse conteúdo, porque você se permite essa transformação, compartilha com outras pessoas. Vamos fazer com que essa mensagem chegue a mais e mais e mais pessoas. O intuito aqui é trazer um pouco da psicologia, um pouco da minha vivência, do meu dia a dia, para que a gente possa construir de forma diferente, de forma simples, uma vida melhor, uma vida com propósito. E o tema de hoje é um tema que eu sou completamente apaixonada, que é Viva o seu propósito. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Afinal, se fala tanto de propósito, né? Tem pessoas que dizem assim, meu propósito é ser rico, meu propósito é ser bem-sucedido. Será que esse é realmente o seu propósito de vida? Ou será que isso é consequência do seu propósito de vida? Eu quero ser feliz. Ser feliz é consequência de um propósito de vida. Qual é o seu real propósito de vida? Mas, Carol, como falar sobre o propósito de vida? O meu real propósito de vida é fazer com que mulheres, homens também entram, mas mulheres especificamente, elas possam ser as protagonistas da sua história. Elas possam escrever a sua história entendendo quem elas são diante da vida. Esse é o meu propósito de vida, transformar mulheres para que as mulheres possam transformar os seus relacionamentos, acreditando no amor, mas de um amor saudável. Quando você encontra o seu propósito de vida, é aquela razão de existir. Sabe aquele brilho nos olhos quando você está vivenciando uma paixão que dá aquele palpitar no coração, aquele friozinho na barriga? Pois é assim que eu me sinto quando eu estou vivendo o meu propósito de vida. A psicologia em minha vida, ela veio como uma paixão. Quando eu falo da psicologia, que tem pessoas ao meu redor, elas me dizem assim, os seus olhos brilham quando você fala da psicologia. Mas eu entendi que não era só a psicologia que era o meu propósito, eu precisava ter um propósito muito mais definido. E durante muito tempo eu fugi da psicologia, quem me acompanha já sabe dessa história, porque eu não acreditava que eu era capaz de atender. Eu não era capaz de acolher as pessoas. Por mais que eu acolhesse todas as pessoas ao meu redor, eu não me sentia capaz de ser uma psicóloga. De ser uma psicóloga que conseguiria atender as demandas e ser bem-sucedida naquilo que fazia. E durante muito tempo eu fugi do meu propósito. E quando eu resolvi viver o meu propósito, eu fui para uma área que é bem interessante, que era trabalhar com pacientes com ansiedade, com depressão e com ideação suicida. E meus olhos mesmo assim brilhavam muito, porque cada passo que eu via um paciente dando, cada passo que eu via aquele paciente saindo ali da ideação suicida, encontrando sentido na sua vida, encontrando significado na sua vida, aquilo me transbordava o coração e eu dizia, é isso, eu estou no caminho certo. E eu comecei a viver meu propósito. Foi fácil? Não, foi muito difícil. Quantas noites eu passei, às vezes, em claro, com um sono bem leve, preocupada com o paciente que estava em episódio de surto, tentando se matar, e aquilo me tirava o sono. Quantas vezes eu debrucei em livros para estudar sobre um caso que estava sendo bem difícil. Mas cada brilho nos olhos eu entendia, é isso que eu quero para a minha vida. É ajudar com que as pessoas se transformem. Eu não sou a pessoa que transforma a vida do outro.
eu não tenho esse poder, mas eu acredito que cada pessoa é capaz de transformar a sua vida. Cada pessoa é capaz de ser protagonista da sua vida. Ninguém tem o poder de transformar o outro. A transformação vem quando o outro está disposto para isso, quando o outro quer ser transformado. Eu posso passar anos com o paciente. Se ele não estiver a fim de ser transformado, essa transformação não vai acontecer. Como eu tenho pessoas que me seguem há 2 anos, já me dizem o quantos conteúdos que eu posto transformaram a vida. Então não depende dos conteúdos, depende da pessoa. O conteúdo é a ponte, mas a ação só quem pode fazer é cada um individualmente. Falar sobre autoconhecimento é algo que transforma a minha vida, porque eu acredito que muitas coisas que nós vivenciamos, elas poderiam ser evitadas se nós tivéssemos o real conhecimento das nossas emoções, o real conhecimento de quem somos, o real conhecimento das nossas escolhas, o real conhecimento do nosso propósito de vida. Se você fôssemos os protagonistas da nossa história, muitas coisas seriam evitadas. Mas nós não aprendemos isso. A vida às vezes nos ensina de forma bem dolorosa. E você aprender e descobrir qual é o seu propósito te leva para caminhos mais leves, te leva para caminhos que realmente têm um significado. Viver uma vida com propósito é viver uma vida plena. O seu propósito de vida precisa ser muito bem definido, para que você não se perca querendo fazer o que todo mundo está fazendo. O efeito manada, você faz o que todos fazem. Você não faz parte da manada. Você precisa ser alguém fora da manada. Você não é para pertencer à manada. Afinal, quem tem propósito de vida não segue junto com os outros, segue um caminho diferente. E às vezes é um caminho solitário. Às vezes é um caminho de escolhas e de transformação. Quando eu comecei a entender que o meu propósito não era só receber pacientes que já estavam impactados de alguma forma pela sua história de vida ou pelas experiências negativas, mas que eu poderia trabalhar com a prevenção, eu poderia trabalhar no início. Se autoconhece aqui, trabalha a sua autocompaixão, trabalha o seu autoamor, trabalha a sua autoestima, transforma a sua vida antes que você adoeça. Esse é o meu propósito. Transforma o seu relacionamento antes que ele chegue ao fim. Transforma quem é você antes que você faça escolhas que são erradas. E quando eu entendi qual era o meu propósito, eu entendi que ele precisava chegar a mais pessoas. Foi quando eu decidi mudar todo o caminho das minhas redes sociais e entrar para um caminho diferente. Por que eu estou falando sobre isso? Foi fácil descobrir esse propósito? Não, eu passei muito tempo na área comercial acreditando que aquele era meu propósito. Por mais que me trouxesse brilho nos olhos resolver os problemas dos clientes ali, não era o mesmo brilho nos olhos que eu tenho hoje. Quando você entende o seu propósito, você não repete a vida do outro, você entende que é a sua vida. Em qual área você se sente útil? O que tem na sua vida que te traz aquele brilho nos olhos e que você diz, é isso aqui que eu quero para minha vida? O seu propósito, geralmente, ele está ligado com a vivência que você teve no passado, com a sua história de vida, a transformação que você conseguiu fazer na sua vida e que você acredita que todas as pessoas elas precisam fazer essa transformação também na vida delas. O seu propósito geralmente está aí. A pessoa embolou a voz, né? Vocês perceberam? O seu propósito geralmente está aí. No que te faz olhar e dizer, essa transformação é possível. Essa transformação é o que movimenta. Muitas pessoas se perdem do seu propósito principal de vida, porque começam a se comparar com as outras pessoas. Começam a olhar para o outro e dizer, eu deveria ter essa vida, eu deveria ter esse relacionamento, eu deveria ser assim. Antes dos 30 eu deveria ter conquistado isso, aquilo, outro. E aos poucos ela vai minando a sua autoestima, vai minando o seu autoconhecimento, vai sendo uma repetição das outras pessoas. E isso não é saudável para o propósito. Porque quando você tem um propósito de vida, você começa a ter comportamentos que são comportamentos intencionais. Você sabe a intenção daquilo que você está fazendo. É intencional os seus passos, é intencional as suas escolhas. E não é porque
fulaninho tem um gato que eu vou comprar um gato. Não é porque fulaninho tem um cachorro que eu preciso ter um cachorro. Não é porque fulaninha tem uma roupa da moda que eu preciso ter aquela roupa da moda. O seu propósito de vida não está no que o outro tem, no que o outro faz. Está em você. A forma com que você escolhe a sua vida. A forma com que você faz as escolhas diárias de como você deve agir. Sabe? Quando nós nos entregamos ao nosso propósito, nós entendemos o que é que realmente vale a pena na vida. Não reproduza o que deu certo para outra pessoa. Você não sabe como foi o trecho dela. Cada pessoa tem o seu propósito de vida e ele é único, porque ele tem uma construção direta com a história de vida do outro. Esteja ligado com tudo de merecimento que você tem ainda para receber. Não mude a sua essência para descobrir o seu propósito. O seu propósito, ele está dentro de você, não está no externo, não está nas outras pessoas, ele está em você. Vou te dizer uma coisa, muitas pessoas vão te dizer qual é o caminho que você tem para seguir. Muitas pessoas. Quando eu fiz a transição de carreira, muitas pessoas disseram é loucura, você vai passar fome na psicologia. E eu descobri que os meus olhos brilhavam com aquilo, que aquilo me dava prazer. Então, mesmo que eu vá passar fome, que nunca aconteceu, aquilo brilhava os meus olhos. Aquilo me fazia dedicar tempo. E muitas vezes, quem está de fora quer te dizer qual é o teu propósito de vida, mas ninguém tem esse poder. Sabe por quê? Porque o seu propósito ele tem ligação com a sua história, ele tem ligação com você. O seu propósito, ele tem ligação com as suas escolhas, ele está na sua essência. Olha para dentro de você. O que é que faz com que você vibre quando as coisas acontecem? O que é que faz com que você diga, é isso aqui que eu quero para minha vida? Já pensou sobre isso? Não viva a vida de outra pessoa. Descubra o seu propósito e a sua identidade. As dores de quem vive o seu propósito, elas vão acontecer. Mas os benefícios de quem vive o seu propósito também vai acontecer. A dor é algo que é inevitável. Todos nós vamos sentir dor, mas o sofrimento, esse é opcional, então você tem escolha de ficar no sofrimento ou não. Essa semana eu ouvi uma frase que me deixou muito reflexiva, que é a imagem que eu passo para as outras pessoas. E quem está no meu Instagram, que me acompanha, sabe o quanto eu falo sobre isso, sobre a minha história de vida. O meu pai, ele me ensinou que eu tinha que ser forte, porque ele aprendeu muito cedo que ele precisava ser forte, porque a vida é só para quem é forte. Ele queria que seus filhos aprendessem em casa o que era ser forte, para que o mundo não ensinasse da pior forma. Ele conseguiu cumprir a missão dele, o propósito dele de ensinar a gente a ser forte. Mas no decorrer da minha vida, eu descobri algo que é fantástico, que é quando nós somos fortes o tempo inteiro, nós não ensinamos ao outro que nós também precisamos de cuidado, que nós também precisamos de acolhimento. E por que eu falo para mulheres e por que eu falo sobre transformação? E essa semana, quando a pessoa me disse assim, a gente não sabe como te acolher, porque você parece que se vira muito bem sozinha. Eu tive que aprender. Mas tem momentos que eu corro para alguns colos, que eu digo, eu preciso de ajuda, eu preciso de colo. Mas eu não saio gritando aos quatro ventos o que eu estou passando, porque a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então eu escolho, mesmo nos momentos de dor, mesmo que seja intenso, eu escolho reconstruir a minha vida e seguir, porque a dor, ela existe, mas continuar no sofrimento é opcional. Eu tenho um propósito de vida. Carol, mas você não está mascarando o seu sofrimento? Não, eu não estou mascarando o meu sofrimento. Eu estou entendendo que se eu ficar naquele lugar paralisada, eu vou me afastar do meu propósito. A dor, ela está ali. Eu entendo as emoções, eu entendo o que eu estou sentindo, mas eu não fico nela. Porque existe um propósito muito maior por trás de tudo isso. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês. No processo, no trecho, você vai sentir dor, vai ter coisas que vão incomodar,
Vai ter momentos que você vai pensar em desistir. Vai ter palavras que são difíceis e vai doer. Ontem eu estava assistindo um filme que é No Limite da Traição e uma das cenas me marcou muito, que é não vou dar spoiler para você assistir. Uma das pessoas, ela diz para a advogada que estava em um caso: faça o seu papel. O seu papel é conseguir o acordo e levar para que seja feito. Você não tem que defender ninguém. Você não é capaz. E ela descobriu ali naquele caminhar qual era o propósito de vida dela. E ela foi. E aquilo trazia um brilho nos olhos dela. E aquilo fazia com que ela vivesse. E ela conseguiu cumprir o seu propósito. Quando nós estamos no nosso propósito, nós vamos ouvir: você não é capaz, você não vai conseguir, você sonha demais, coloca o pé no chão, vem para a realidade. Você tá achando que você é quem? Você tá achando que você importa? Você nunca conseguiu fazer? Vai ser normal escutar isso. Mas quando você entende que o seu propósito é esse que tá aí dentro, que vibra, todas essas palavras, elas começam a cair. Porque você tem um foco e ninguém te tira desse foco, que é o teu propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? O que é que faz com que seus olhos brilhem e seu coração palpite, como se você estivesse apaixonado? Viva o seu propósito. Às vezes nas redes sociais, às vezes eu dou risada em alguns momentos, que são pessoas que tentam copiar o que você está fazendo. E um dos lugares que eu mais aprendi na vida foi nas redes sociais. Você não tem que copiar as outras pessoas. Você pode modelar as coisas que ela está fazendo que funciona. Mas a tua identidade, essa aí, ninguém modela. Ser você, ninguém vai ser você. Só você. Descobrir o teu propósito é entender que você pode modelar pessoas, olhar para alguém e dizer: eu quero ter isso aqui que essa pessoa tem. Faz sentido com o meu propósito? Faz. Então eu vou colocar como objetivo aqui. Não faz sentido? Então eu não quero ter isso. Porque não é sobre o outro, é sobre o que conecta com você. Os momentos de dor, os momentos de sofrimento, é justamente os momentos que ajudam você a enxergar quais são os seus propósitos, qual é o seu propósito principal de vida. Tem pessoas que, se elas pudessem, elas não sofreriam na vida, porque elas entendem que sofrer não faz parte, que sentir dor não faz parte, o sofrer é opcional, que sentir dor não faz parte, mas o sentir dor a gente não escolhe. Você nasceu para quê na vida? Para que foi que você nasceu? Nós vivemos em um mundo no qual as pessoas, elas apontam para o problema, elas apontam para os nossos problemas, para as nossas dores, mas elas não apontam para uma solução. Quem vai ter que buscar essa solução é você, através do seu propósito. Então, viva o seu propósito. Você nasceu para quê? Você nasceu para viver o quê? É essa a reflexão que eu gostaria de trazer para você hoje. O autoconhecimento é mergulhar em você, é entender quem é você. Quem é você? Qual a relação que você gostaria de ter? Qual o relacionamento interpessoal que você gostaria de ter com as outras pessoas? Qual o trabalho você gostaria de ter? Quem é a pessoa que você gostaria de ser? De que forma você gostaria de falar? De que forma você gostaria de gerenciar as suas emoções? Esse é o propósito. De que forma você gostaria de impactar as pessoas? De que forma você gostaria de ser lembrado pelas pessoas? Se em algum momento eu não estiver mais aqui, eu gostaria que as pessoas lembrassem daquela menina, daquela psicóloga, mulher psicóloga, que gravava áudios, porque antes ela tinha vergonha de aparecer, mas que ela começou a gravar áudios para incentivar outras pessoas. E através disso ela foi descobrindo o propósito dela. Aquela pessoa que quase toda sexta você ouvia para poder dizer: eu sei que eu consigo, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu sou protagonista da minha vida. Eu quero ser lembrada assim. A pessoa que incentivou outras mulheres e outras pessoas a descobrirem o seu real propósito. E você? Como você gostaria de ser lembrado na vida? A mensagem que você gostaria de passar está sendo passada de forma clara?
As vidas que você gostaria de impactar estão sendo impactadas de forma clara? Carol, mas eu não tenho como impactar nenhuma vida com a minha história. Você tem como impactar a vida das pessoas que estão ao seu redor, com a sua história, com a sua vida, com o seu propósito. Então faça isso. Você não precisa impactar milhões de pessoas. Se você consegue impactar e transformar, ajudar na transformação de uma vida, você já está cumprindo o seu propósito. Dúvidas, questionamentos, elogios, críticas, sugestões, passa lá no meu Insta, @psicarolinelemos. Vai ser um prazer ter você também por lá. Até o próximo episódio!